como não ser manipulado. Manipulação é isso? De como não ser manipulado? Vamos lá. O Robert Cialdini, inclusive, que você vai ler o livro dele, eu gosto muito dele. Primeiro que ele é conhecido como o pai da persuasão, porque ele é PhD em psicologia. Ele, inclusive, escreveu o livro As Armas da Persuasão, mas ele não chamou de gatilhos mentais, sabia? Isso foi uma tradução brasileira. Ele chamou de mental shortcuts, que seria tipo atalhos mentais. Só que os caras que traduziram gatilho mental foi legal, né? Porque é uma vibe meio sexy. O gatilho mental, o que é um gatilho mental? Vamos lá, na prática. Você que sempre ouviu falar, mas não entendia muito bem, você vai entender agora e nunca mais esquecer. Gatilho mental nada mais é do que uma estratégia de comunicação que extrai uma resposta automática do cérebro da pessoa, muitas vezes retendo a atenção dela ou fazendo ela converter para uma CTA, uma call to action, uma chamada para ação. Então, por exemplo, escassez. Eu comecei agora a fazer academia, uma academia muito top de São Paulo, chamada Nation. Só tem uma. Conheço. Pronto. Cara, os caras vieram com uma É do pegada. Cariani, né? Aí o Cariani saiu. Ele entrou, mas agora não é mais. Eles vieram com uma pegada muito diferente. Todos os professores são fisiculturistas. Tem todos os equipamentos de ponta, assim, que você imaginar. É o CT mais completo que tem. E eles me falaram uma coisa que me convenceu. Eles falaram assim: e tem um detalhe, Giovanni. Fora todos esses argumentos, né, que eu tava falando, tem um detalhe. A gente só vai ter 2.000 alunos, tá? Porque a nossa proposta não é hypezão, lotado. A gente quer que todo mundo aqui tenha uma ótima experiência, com um atendimento excelente, sem ter que ficar esperando muito tempo para revezar aparelho e tudo mais. Então a gente só vai ter 2.000 alunos. Quando bater 2.000 alunos, vai abrir uma lista de espera e só quando sair gente que vai poder se matricular aqui na Nation. Aí eu, já bateu? Não, me coloca aí rápido. Olha só como esse argumento é poderoso. O gatilho mental da escassez. Por quê? Porque a gente tem dentro do nosso cérebro uma noção que é o que é raro é bom. E a gente não valoriza o que é abundante. Exato. Então, por exemplo, oxigênio. A gente tá aqui respirando, né? Se a gente fica sem respirar, a gente morre. Oxigênio é uma coisa muito valiosa. Mas como tem tanto, é tão abundante, a gente tá cagando pra isso. É igual a água, né? A gente tem água aqui de fácil acesso, pelo menos teoricamente. Pois é. Aí, no deserto, quanto que você não daria de grana por uma garrafa d'água, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem na nossa mente que o que é raro é melhor. E tem vários estudos que mostram isso. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu pego biscoito. Vamos lá. Um pacote de biscoito aqui, certo? Os caras... foi um estudo isso. Pediram para voluntários falarem quanto que vale esse biscoito, monetariamente. Só que um grupo de voluntários analisou um único biscoito. O biscoito tava parado aqui, ó. Só ele. Só esse cookie aqui. O outro biscoito tava uns 5 junto, assim. Quanto é que vale? Quando você mostra em conjunto esse produto, a percepção de valor é menor. Porque tem vários. Nossa, olha só esse biscoito, olha aqui. Não, vale Que mais. interessante, cara. Então, como a gente já tem essa noção da escassez dentro da gente, eu me convenci com o gatilho lá da Nation, o que é verdade. E aí a gente entra numa questão. Por que esses gatilhos existem? Para economizar energia. O cérebro humano ele é eficiente. Não tem como a gente andar pela vida fazendo cálculos científicos e ponderando toda a santa decisão que a gente vai fazer. Então a gente precisa desses atalhos. E esses atalhos são muito benéficos. O grande problema é quando os atalhos começam a ser utilizados por golpistas que sabem desse conhecimento para te manipular e fazer você pegar algo que você não queria. O exemplo na natureza que o Robert Cialdini dá tinha uma espécie de pássaro lá, que é um pássaro que eles descobriram que reconhecem o filhote pelo som Do canto, sei do lá. canto, né? O sonzinho do que o filhote faz. E aí o que acontece? Começaram a fazer uns testes. Pegaram o pássaro, colocaram o filhote com o canto. A mãe pássaro cuidou. Colocaram um bichinho lá de pelúcia. Um bichinho que não era um pássaro real. Só que com a caixinha de som com o canto. A mãe foi lá e cuidou. Aí veio o mais perigoso. Colocou um bichinho que era igualzinho o filhote dela, sem o canto. Não cuidou. E colocou o seu predador natural. Um bicho que mata esse pássaro. Só que com uma caixa de som com o canto do filhote. A mãe cuidou. Por quê?
Porque se percebeu que essa espécie tem esse gatilho de ele só olha para o som. Então, poxa, Ele tem esse gatilho pra gastar menos energia pra fazer as ações isso dele. na evolução foi assim. E aí, olha o perigo disso. Claro que a gente não vai ver isso naturalmente na natureza, um bicho ali com uma caixa de som. Mas na prática, esse pássaro estava sendo enganado. Caraca, é o meu predador com uma caixa de som e eu tô cuidando. E daí isso acontece com os seres humanos também. E por que é tão importante a gente aprender sobre isso, persuasão, gatilhos mentais? Porque, no mínimo, para se defender. No mínimo, todo mundo tem que saber isso aqui. Para parar de ficar caindo. Por que Black Friday caiu tanto no conceito? Porque originalmente, e lá nos Estados Unidos, é de fato um momento que é a última sexta-feira de novembro que os preços vão estar absurdamente baixos. Não é tipo isso? Beleza? Só que daí que a gente começou a bugar o negócio. Aí começa assim, não, é Black November. Já começa, não é Black Friday, é Black November. Aí você chega em março, preço de Black Friday. Então, cara, Black Friday é toda hora, acabou o sentido. Chega na Black Friday e tá a metade do dobro. E isso é ruim pra loja ou não? É ruim pra loja, porque você tá traindo a confiança do seu cliente, então ele vai olhar. Ah, então essa promoção é enganosa, já não confio mais nessa loja. Então, é claro. A regra que a gente sempre defende no uso de gatilhos mentais é use com integridade. Tudo bem você usar uma escassez, desde que ela seja real. Imagina que eu vou lá e falo, pessoal, vou dar a melhor aula de oratória que vocês já viram na vida. Vai ser uma sala secreta no Zoom. 10 vagas. Exatamente. 10 vagas, mas assim, essas 10 pessoas vão sair os ninjas da oratória. E daí a galera... Só que são só 10 vagas, então corre. A galera vai lá, se inscreve. Entra lá, tem 100 pessoas. Cara, na prática... O pessoal vai olhar e falar, poxa, Giovanni, você traiu minha confiança, não confio mais em você, não vai comprar mais de mim. Então, no longo prazo, o golpista não se sustenta. Então, se você está querendo construir um negócio sério, está querendo ter credibilidade, use os gatilhos mentais com integridade. E aí, beleza, a gente ficou usando mal, por exemplo, da Black Friday, perdeu tanto efeito. Hoje não é um gatilho que funciona tanto aqui no Brasil, não. Ó, Black Friday, dane-se. Os caras aumentam o preço 2 meses antes pra falar que é promoção colocando no preço normal, então é complicado. Cara, tem uma extensão na Amazon que ela mostra assim o histórico. E aí, se você entra no produto, lá ele mostra o gráficozinho, né? Assim, quase todo produto que você entra sobe antes de um tempo e aí cai. Na Black Friday, né? Tipo, volta ao preço quase original. A famosa Black Fraud. É. Pronto, e aí a gente falou de um gatilho mental, que é o gatilho mental da escassez. Amigo, tem mais de 30. Então, pra gente não cair nisso, a gente tem que pensar sobre. É, porque a gente começa a perceber as coisas. Vou dar um exemplo simples. Tem um gatilho mental, que é um dos mais poderosos, que é o do compromisso e da coerência. O que é esse gatilho mental? Nós, seres humanos, tendemos a ser pessoas que queremos ser coerentes. Então, quando a gente fala algo, quanto mais a gente fala, mais maior a chance da gente fazer, porque a gente não quer ser visto como duas caras. Se a gente é alguém que a gente fala que vai fazer algo e faz outra coisa, no mínimo, a gente é duas caras sem palavra e mentiroso. E no pior cenário, nós somos malucos. A gente não sabe nem o que a gente tá falando. Faz completamente dissonante. Então, não é bom socialmente. Então, a gente já é treinado peraí, eu tenho que ser coerente. Nisso, tem muitas técnicas de vendas que exploram o compromisso e coerência. Você já viu aqueles vendedores que eles chegam em você já te dando algo? Por exemplo, sei lá, em Salvador, no Pelourinho, ou em qualquer outro lugar, chegam colocando um colar em você, ou te dando uma flor, ou... Não, pra você. E você aceita? Aí você se ferrou. Por quê? Porque daí ele vai falar, pronto, agora você tem que me dar dinheiro. E aí você vai falar, não, eu não quero, tô aqui, devolvo o dinheiro pra você, devolvo aqui pra você, mas eu não quero. Só que a pessoa vai assistir, não, agora dinheiro. O que acontece? A maioria das pessoas vai acabar cedendo. Vai. Por uma pressão mesmo, porque, caramba, eu aceitei. Por uma trava de eu não peguei. querer devolver, né? É tipo, caramba, ele tá certo, eu peguei, então agora eu tenho que pagar. É um gatilho mental, como se você tivesse feito um compromisso com essa venda pelo simples fato de pegar. Sendo que na prática, o que se faz? Até o Robert Cialdini, ele dá essa dica, né? Cara, analisa cada situação, caso a caso. Por quê? Ele fala assim, não tô falando pra você negar qualquer presente. Ele diz a história de uma menininha que ela tava dando flores na escola
porque ela queria. Ela, poxa, ela, do coração dela, ela queria dar flores. E aí foi dar flor pra ele, assim, uma flor pra você. Aí já tava muito treinado, né? Tá, qual que é a pegadinha? Aí a menina, não, eu sou uma flor. Não quero não. Daí a menina começou a chorar e saiu e nunca mais fez isso. Olha, não tô falando pra você negar qualquer coisa, mas você tem que dar uma analisada. E se a pessoa, e dele fala isso, se a pessoa mostrar que quer te manipular, tire proveito dos golpistas. Então, olha só o que ele fala. Sempre que alguém te der coisas grátis pra tentar te convencer a comprar, pegue a coisa grátis e não compre. Então, literalmente, não, ó, temos esse vinho aqui, é de graça. Você, é de graça? Então eu pego. Ah, agora eu vou te vender. Não quero. E tchau. Então, não é nem pra você Já negar. foi no Mercadão? Qual o Mercadão? São Paulo? Ah, o Mercadão de São Paulo? Eu nunca fui lá que tem o presunto com mortadela, né? O pão com mortadela. Mas aí lá tem as frutas mais caras de São Paulo, né? E aí o pessoal usa muito essa estratégia. Prova aqui. Prova aqui, não sei o que, fruta paradisíaca, Viagra natural, não sei o que e tal. Os caras sempre fazem esses... Os caras, cara, se você for lá, você vai adorar. Aula de gatilhos mentais. Aula de gatilhos mentais. Não, mentais. e outra, eu vejo uns E aí eles reels... dão pra você. Só que depois eles meio que forçam você a comprar. Só que se você falar, não quero, tá tudo bem. Né? E outra, né? O que eles te dão pra provar é sempre pior que o que você compra, né? Eles te dão um embalado lá que é mó ruim, só que o que eles estão dando pra provar é um negócio suculento, é incrível. E também esse é o gatilho da reciprocidade, né? Exatamente, bem notado. O que é o gatilho da reciprocidade? Quando a gente faz algo por alguém, essa pessoa tende a nos retribuir. Por quê? Porque nós não queremos ser vistos como mal agradecidos, parasitas, sanguessugas. Poxa, imagina que você é uma pessoa que eu vivo te dando presente, você nunca me dá nada. Em algum momento eu olho assim, pô, tá meio aproveitador, né? Então a gente não quer ter essa imagem, essa pecha. Então o que a gente faz? Isso tá na nossa socialização. Eu recebi algo, automaticamente eu tô em dívida, eu sinto isso. Por isso que a gente fala obrigado. Nossa, muito obrigado. Porque a gente se sente obrigado em devolver. Olha que louco. Minha mãe fazia, sabe o quê? Minha mãe é outro nível. Minha mãe fazia assim, quando eu era criança, ela tinha um caderninho que ela anotava o nome de cada criança e o presente que cada criança deu no meu aniversário. Por quê? Porque depois, no aniversário dessa criança, ela dava um presente equivalente. Então era tipo assim, Fábio não trouxe presente, né, Fábio? Interessante. Lucas deu um jogo de videogame aqui, mó legal, que o Giovanni gostou muito. Pô, legal, pontos pro Lucas aqui. Gabriel, tu deu uma meia, Gabriel. Beleza. Aí tem o aniversário do Fábio. Não leva nada. No aniversário do Lucas leva um negócio equivalente. No do Gabriel dá uma roupa também. Mas por quê? Minha mãe é mão de vaca? Não é isso. É porque dinheiro é um recurso limitado. Imagina aquelas festas de criança, tem 20 no ano. E aí ela não queria do tipo, o cara me deu um presente super massa, eu vou lá e não dou nada. E pro cara que não me deu nada, eu vou dar um presente super massa. Então a gente é guiado, querendo ou não, por essa reciprocidade. E as pessoas exploram isso. Tem muitos jeitos de usar o gatilho mental da reciprocidade, que é um dos mais poderosos. Quais são os meus gatilhos mentais preferidos? Reciprocidade, história, que é o storytelling, prova social, autoridade, escassez. Então você pega esses 5 aqui, é um combo muito poderoso. Formas de usar reciprocidade. Em primeiro lugar, networking, gerar valor. Por exemplo, eu ter vindo aqui no seu podcast, eu tô gerando valor para você. Total. Quando eu era anônimo, você ter me convidado, você gerou valor pra mim. Então eu ia ficar, caraca, eu tenho que fazer algo pelo Cauê, porque ele me deu essa oportunidade. Já hoje, que eu tenho lá os seguidores e tal, e você tá mais no começo no podcast, eu vir aqui, eu gerei um valor. Então, se depois eu te pedir um favor, falar assim, Cauê, eu quero muito ir nesse podcast aqui, só que eu não tenho uma conexão. Será que você consegue fazer uma ponte pra de repente eu ir lá? Eu sou muito mais propenso a... Estaria muito mais propenso, tipo, claro, meu amigo, na hora. Sendo que, imagina que eu não te conheço, não te sigo no Instagram, aí eu chego lá e te mando um direct. Cauê, vi aqui que tu segue esse cara. Pede pra ele me convidar pro podcast? Tu ia lá e falar, é o quê, maluco? É louco, né? Tá tipo, pagando de 2. Funciona, cara. Só que como eu gerei valor pra você, agora você está em dívida comigo, brincadeira. Mas é basicamente assim que a gente se sente. Então, gerar valor é uma ótima técnica de networking. Eu falei isso uma vez, sabe o Fê Alves? Não sei se você conhece esse cara. Sei quem é. O Fê Alves tem o podcast dele, né? Fora de Ordem. Aí eu fui lá, eu falei, a técnica de networking é sempre chegue dando, nunca chegue pedindo. Ele falou, lá ele...
Mas por que sempre chega dando? Sempre chega gerando valor. Em vez de você chegar pedindo, ei, faz isso por mim, cara, faz algo pela pessoa. Gera valor. Você, por exemplo, aqui no podcast, entregando o ouro, assim, né? Você tá muito mais deixando a pessoa que tá assistindo propensa a te seguir, comprar seus serviços e tal, né? Seus cursos, suas mentorias. Não Dif- me siga, gente. Não me siga. Diferente. Desculpa se eu dei essa impressão. Não me siga. Porque ó, eu tô abrindo o jogo, tá? Aqui eu sou sincero. Se você me seguir, vai ter um problema. Você vai se tornar extremamente persuasivo. Então você tem que ver se você quer esse tipo de poder na sua vida. Pô, o gatilho mental é uma merda, né? A gente começa a fazer e não faz. Mas pode ir lá. E do que, no caso, você vir aqui e só falar, sei lá, eu faço uma pergunta. Quais são os 3 Cs? Ah, compra meu curso lá. Ah, tem lá no meu Instagram, não sei o que e tal. Não vai dar certo, né? Você tem que entregar pra receber, nesse caso. Exatamente. Essa é a pegada do marketing de conteúdo. A gente primeiro entrega uma amostra grátis do conteúdo, a pessoa gosta e vai estar mais predisposta para, poxa, eu tô entre comprar um curso de oratória. Desse cara que eu nunca vi, não conheço, não ativou o gatilho mental da familiaridade, de reciprocidade, de vários outros. E já esse cara aqui, conheço, gosto, acompanho, já me transformou várias vezes só no gratuito. Cara, tô mais tendente aí nesse. Então tem muitos gatilhos mentais. Esse que eu falei, não me siga. Não compra meu curso, que meu curso é um problema. Você desconfia qual gatilho mental que é? Cara, eu sei o efeito que ele causa, mas não sei o nome dado, assim. Tá, vou te ensinar. São 2. Curiosidade e quebra de padrão. Quebra de padrão. Então, curiosidade, porque quando eu falo, olha, inclusive eu tô com um vídeo no YouTube agora que tá pegando uma boa atração sobre o livro As Armas da Persuasão. E o título, Não leia esse livro. exatamente, a gente colocou, não leia esse livro. Por quê? Porque daí, peraí, por que eu não posso ler esse livro? Já dá uma Exato. curiosidade. E quebra de padrão, por quê? Isso é um outro gatilho mental. Quando a gente faz algo diferente, isso chama a atenção. Então, sabe quando você leva um susto? Quando você leva um susto, alguém te surpreendeu, a sua reação vai ficar meio assim, ó. A gente levanta a sobrancelha, por quê? Para aumentar o nosso campo de visão. Então, existe um gatilho que é, quando você é surpreendido, o cérebro recebe uma mensagem, presta atenção. Por isso que se você quer, poxa, ter audiência e reter a atenção das pessoas, seja surpreendente, faça coisas diferentes. Quando eu der aquele susto, para dar aquele exemplo, a galera assustou, gatilho mental. E aí quando eu falo não leia esse livro, é contraintuitivo isso. Peraí, quando eu falo não compre o meu curso, não entendi. Ele vende curso e tal, ele tá falando pra eu não comprar? Não entendi, não. Então, tudo isso buga a pessoa, quebra de padrão. E você sempre utiliza ou você tem uma hora pra utilizar isso daí? Tipo, você vai lá no podcast, sei lá. Eu vou muito no flow, sabe? Vai fluindo assim, a gente vai usando. Não é uma coisa, nossa, nesse momento eu tenho que usar tal gatilho específico. Qual que você diria que é o gatilho mental mais importante? História. Que é o famoso storytelling. Conte histórias e você vai convencer as pessoas. É um gatilho mental também. Sim, literalmente o gatilho mental da história. Por que é um gatilho mental? Porque descobriram que quando você dá um dado, dá uma informação, ativa 2 partes do cérebro, e quando você conta uma história, ativa 8 partes do cérebro. E quando você conta uma história, isso é muito mais memorável. Então, por exemplo, você fez faculdade? Não perguntei isso. Não. Não fez. Então, imagina no ensino médio. Você tem quantos anos agora? 21. 21. Então, você se formou há quanto tempo? Me formei em 2019. Tá. Se formou em 2019, lá no ensino médio. Imagina que eu te pedisse para lembrar de um conteúdo de uma aula que você teve lá no ensino médio, qualquer, de biologia, não sei o quê. Me diz aí qual foi o conteúdo da aula. Não vou lembrar. Óbvio que não, porque é conteúdo. Mas a gente lembra da história de filmes que a gente assistiu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Já assistiu Toy Story? Já. Se eu te falasse, poxa, me fala sobre Toy Story, o que é? Você não conseguiria descrever bastante a história, os personagens? Porque é uma história. Então isso é um fenômeno. As histórias são mais facilmente lembradas. Se você começa a incorporar na sua prática o storytelling, você vai se tornar uma pessoa mais marcante, mais convincente. Então a gente falou até agora, de reciprocidade, curiosidade, quebra de padrão, história, escassez, né? Tem 30. Aí você que guia aí, quanto você quer ouvir. Então, o mais importante, você diria que é a história de fato. A história, mas é o que eu te disse. Aqueles 5 que são o que eu mais gosto. Se você domina história, prova social, escassez, a prova social é muito autoridade, importante mesmo, cara. mais do que você imagina.
Porque, não sei se é porque eu conheço, mas quando eu entro numa landing page lá, e tem a prova social, eu sei que, tipo, não é tudo aquilo. Agora para pra pensar. Por que você acha que tem em todas as landing pages isso? Que funciona. Então você é uma exceção. Você é uma pessoa que tá do lado de cá. Você estuda isso, você faz as landing pages, então você entende do game. Agora, uma pessoa, entre aspas, normal, ela vai estar muito predisposta. Porque a primeira coisa, quando você quer comprar um produto ou um serviço, você tem um medo. Esse medo se chama FOMO. Fear of Missing Out. Então você, como existe um custo de oportunidade, que é assim, se eu pego esses R$2 e eu compro um café, R$2 não compro um café mais, né? Se eu pego esses R$10 e eu compro um café, eu não consigo pegar esses mesmos R$10 e comprar outra coisa. Então tem um custo de oportunidade aqui, eu só consigo usar para isso. Então você tá lá, caramba, eu vou investir num treinamento de oratória e ele tá pedindo aqui R$3.000. Eu fico com medo de pegar esse dinheiro, colocar aqui, não ser tudo isso e eu não ter dinheiro para colocar no treinamento que é realmente bom. Então eu fico tenso, eu fico indeciso, eu fico na dúvida. Nisso é minha função dar elementos que te deem conforto psicológico de fazer essa compra. E aí você tá lá, tá, deixa eu analisar aqui. Aí você vê assim, caramba, olha, essa pessoa aqui era tímida e agora é um palestrante profissional, deixa eu ver o depoimento dele. Aí clica ali no vídeo. Gente, eu era muito tímido, eu era muito travado, eu não falava com ninguém. Pra você ter ideia, eu sofria muito bullying e aí com as aulas eu simplesmente destravei completamente e ganhei mais dinheiro. Hoje eu sou mais feliz e eu tive a honra de vender minha primeira palestra por R$10.000, então sou muito grato ao método do Giovanni. Daí a pessoa fala, caramba, que massa, olha, pessoas reais tiveram resultado. Poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Inclusive, uma das técnicas de depoimento é você pegar depoimentos de pessoas diferentes homem, mulher, rico, pobre, branco, negro, que está na escola, que é profissional, que é empresário, cada um conversando com uma persona diferente. E aí, em algum momento, você vai ver alguém que a pessoa vai se identificar. Então, imagina que eu passo vários depoimentos antes de uma aula. A pessoa vai assistir assim, não, essa pessoa me vi nela, eu tenho exatamente o mesmo problema que ela teve resultado, vou confiar mais. Então talvez você pense que não funciona, mas tá te convencendo inconscientemente. É possível. Tem até um mercado disso, cara. Tipo, você vai lá no Prila, não sei o que, 20 pila. Comprar depoimento, Comprar depoimento. Então esse é o lado negro da persuasão. É a galera que compra plaquinha de faturamento, que compra depoimento, contrata ator até. Plaquinha de faturamento. Sabia? Verdade. Tem plaquinha do YouTube também. Se você entra lá, isso eu sei. você entra no Google, você pode comprar a plaquinha do YouTube, plaquinha de faturamento, igualzinho. Tem aplicativo para simular a notificação. Sabe que faz Hotmart, notificação de vendas? Cara, tem aplicativo para simular. Então, na prática, você consegue orquestrar de um jeito que, para quem vê só as aparências, num primeiro momento, engana bem. Qual que é o lado negro, então, da persuasão? É você usar pro mal. E o que é usar pro mal? É fazer a pessoa tomar uma decisão que é ruim para ela. Não é o que eu acredito. Muito se diz, né? Tem aquela máxima: o bom vendedor é aquele que vende areia no deserto. Isso é uma percepção um pouco mais ultrapassada. Hoje a gente fala, cara, um bom vendedor, ele não venderia areia para alguém que tá no deserto, porque a pessoa não precisa disso. Então, legal, você vai lá, fez uma primeira venda de uma coisa que a pessoa não precisa. A pessoa não vai confiar mais em você e você não vai ter o famoso LTV, Lifetime Value, que é o dinheiro que aquela pessoa vai te dar ao longo da vida. Então, as marcas sérias trabalham com longo prazo. Então, um bom vendedor será mesmo que é o que vende areia no deserto, empurra, goela abaixo, forçadamente, com muitos gatilhos mentais, algo que a pessoa nem quer nem precisa e não é bom para ela, ao invés de simplesmente entender as necessidades do cliente e, se for o caso, nem mesmo oferecer o produto. Por isso que a gente tem aquele spin selling, por isso que a gente faz perguntas. Cara, vender é fazer pergunta. Por que você tem que fazer perguntas? Você tem que identificar se a pessoa precisa do seu produto. Porque senão, cara, primeira coisa, eu tenho que entender se a nossa solução é para você. Então vamos lá. Qual que é o seu problema especificamente e tal? Porque às vezes não vale nem a pena. Imagina, eu tenho essa mentoria que eu te falei de R$150 mil, mas eu também tenho mentoria de R$3.000. É uma esteira, né? Eu tenho curso de 297. Eu não vou oferecer de R$150 mil para uma pessoa que ganha 5 mil por mês. Eu não sou idiota, eu não sou burro. Eu ofereço de 150 mil para uma pessoa que ganha 1 milhão por mês. Então, essa pessoa é de graça. Essa pessoa vai ter a maior habilidade do mundo
Porra. Então, assim, por isso eu preciso entender, tá? Qual que é o ponto que você tá hoje? Como que você tá de faturamento? Como que você tá na sua empresa? Qual que é a sua dificuldade? Onde que você quer chegar? Ah, Giovanni, não, olha, eu tenho uma empresa que fatura, que vale 1 bilhão e eu sou chamado para palestrar, só que eu não sei palestrar e tal. Aí essa pessoa, para ter um atendimento individual, ela pagaria esses 150 mil rindo. Igual tem muitos alunos que fazem.